Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelo Evangelho do Reino de Deus, pelos princípios desse reino que rege sobre mim e sobre sua vida. Eu sempre digo, há um rei, há um reino, há um governo, há um povo, há princípios. Ou você está sendo governado pelos princípios do reino de Deus, ou você está sendo governado pelos princípios desse mundo. Assim como Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Não está dizendo a existência, o mundo, as coisas que existem, mas o sistema que opera sobre esse mundo, que é os princípios, jaz do maligno, todos eles. Então, ou você está debaixo da cobertura do reino de Deus, ou debaixo da cobertura do mundo, desse sistema caído. Mas nós fazemos parte daqueles que está debaixo dos princípios do reino de Deus. Exatamente sobre isso que eu quero falar, a questão da sua identidade, porque é um momento na nossa vida que temos que defender aquilo que cremos, temos que defender os princípios a qual cremos e acreditamos, os princípios do reino de Deus e a nossa identidade. Somos descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Em Cristo somos eleitos, por isso você tem que defender os princípios do reino de Deus. E esse livro de Esther poderia falar muito sobre o livro de Esther. Há muitas riquezas escondidas no livro de Esther, há princípios maravilhosos, mas eu quero falar exatamente sobre identidade e sobre posicionamento. Esther capítulo 4, versículo 14, Esther já está como rainha, junto com o rei Assuero, já reina e governa, posicionada como rainha, no lugar da rainha Vasti. Leia a história, que vocês vão ver que linda é essa história. E ela não tinha ainda declarado que era judia para o rei. Houve um decreto real através de Amã, um homem maligno que intentou mal contra os judeus, mal contra Mardoqueu, por questão de vingança, e fez o rei selar, sem conhecimento dele, da trama que ele tinha tramado contra o povo judeu, e o rei ali autoriza um decreto real de morte sobre todos os judeus da Pérsia e da Média. Assuero ele reinava sobre toda a Pérsia, sobre toda a Média antiga. Então, pessoal, todos os judeus de todas as províncias seriam exterminados. E Esther ela era judia. Mardoqueu, seu tio, a qual criou, era judeu. A descendência da Esther era judia, era a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era a descendência a qual seria contado a descendência do povo de Deus. E ela fazia parte dessa descendência. E houve um momento da história que ela entendeu o propósito dela, ela entendeu o chamado dela, ela entendeu por que ela foi colocada ali pelo Senhor, nosso Deus, como rainha, para que naquele exato momento, naquele exato tempo, para aquele propósito, ela intervisse sobre o povo judeu, a qual era a descendência dela. Vamos ler exatamente esse capítulo, depois você leia toda a história, mas eu quero focar sobre identidade e posicionamento. Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se ele para esse tal tempo como este chegaste ao reino. Então aqui ela está conversando com o seu tio Mardoqueu, e o tio está dizendo, olha, eu tenho certeza que Deus não vai abandonar o seu povo, porque nunca abandonou. Socorro e livramento sairá por outra parte. Mas olha, Esther, você foi colocado como rainha aí, para que você se identifique, para que você se posicione, para que você defenda os princípios do teu povo, a qual era representado pelos judeus na época. E ela, versículo 15, então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuar por mim, não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, perecer. Então Esther, ela coloca a sua vida em risco para defender os princípios a qual ela creu, para defender a natureza dela, a naturalidade dela, que era judia. Então ela defende os princípios do reino de Deus, ela se posiciona, ela corre risco de morte, porque ela não fazia um mês que ela não tinha sido convidada para estar na presença do rei, e não podia chegar de qualquer forma, sem o convite, sem que o rei convidasse. E ela ali, ela se coloca, ali ela se revela que ela é judia, que ali ela intercede pelo povo dela, ali ela teve o discernimento que ela foi colocada pelo Senhor ali para que ela cumprisse o propósito. E nos dias de hoje temos um propósito para cumprir. Eu e você que somos chamados
para o reino de Deus, temos um propósito a cumprir e temos que defender aquilo que cremos, temos que nos posicionar nesse mundo, esse sistema desse mundo caído que é matar aqueles que se posicionam a favor do reino de Deus, a favor dos princípios do reino de Deus. Por isso que uma identidade forte jamais será abalada. Saiba que você tem uma identidade espiritual, você é contado sobre a descendência de Abraão, você em Cristo Jesus, você é cordeiro de todas essas promessas. Então defenda os princípios do reino de Deus, se posiciona, não tenha medo. Faça escolha, porque as nossas vidas são feitas de escolhas. O nosso futuro depende daquilo que vamos escolher hoje. Por isso, escolha o que é certo, escolha os princípios do reino de Deus, defende esses princípios, defende a sua identidade espiritual, aquilo que você crê, aquilo que é certo tem que ser defendido pelos filhos do reino de Deus, porque a ardente criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Pessoal, leia o livro de Esther, eu peço que você compartilhe essa palavra, se essa palavra te motivou, te incentivou, te gerou convicção do teu propósito, se você foi revelado para você a sua identidade no reino de Deus, compartilhe esse vídeo, se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, nos acompanha nas redes sociais, compartilha, faça que esse vídeo tenha mais acesso para que pessoas sejam transformadas. Graça e paz, pessoal.